Amigos do Diálogo Espírita, estamos mais uma vez com vocês com votos de paz e bem-estar. Temos hoje as seguintes atrações. No quadro Reflexões de A a Z, estaremos comentando sobre apatia, abelhas e audiente. Naturalmente percebe-se que nós estamos falando de coisas muito distintas, mas você sabe que neste quadro nós tecemos comentários em torno de temas iniciados por uma determinada letra do alfabeto e hoje nós estamos reiniciando o ciclo com a letra A. Apatia é um sentimento ou ausência de, um estado de espírito. Já o trabalho das abelhas merece o nosso respeito, a nossa admiração. É um grande exemplo que a natureza nos oferece. Podemos aprender muito com esses insetos. Por fim, denominamos audiente o médium que é capaz de ouvir as vozes dos espíritos. Vamos estudar um pouquinho desta faculdade também. Temos ainda compaixão em família. Olha só que tema interessante, não é? E a resposta à pergunta se devemos, ou podemos, se preferir, acreditar nos santos. Diálogo Espírita, no 519, está no ar. Prezados amigos, nosso Reflexões de A a Z hoje, eu coloquei na abertura, vamos falar sobre 3 temas, sendo que o primeiro deles é apatia. Qual é a relação, evidentemente aqui no programa espírita, nós temos sempre que tentar relacionar esses assuntos com os ensinamentos espíritas, os estudos, as pesquisas, seja na área filosófica, seja na parte mais religiosa, dependendo do assunto, ou na parte científica. Então, começando por apatia, eu coloco aqui para a Rose Heidmann falar sobre esse item especificamente. A apatia é um desafio, né? O que nós sabemos, né? Ou o pouco que sabemos sobre a apatia? Em primeiro lugar, quando a pessoa está na Terra, ela tem determinadas características que muitas vezes são decorrentes das suas vivências espirituais anteriores. Muitas vezes ela está ali num ambiente em que é desafiada a se adaptar, em que ela se sente uma pessoa estranha no ninho. E alguns reagem com violência, contra o ambiente, se impõem, muitas vezes até com um certo equilíbrio vão à luta e outros desanimam nesse processo porque as circunstâncias exteriores parecem muito difíceis. E aparece a apatia como uma inércia da alma ante as circunstâncias exteriores. É óbvio que nós precisamos primeiro eliminar as causas físicas, quando notamos em nós ou em alguém que está no nosso relacionamento, na nossa família, que a pessoa está apática, aparentemente indiferente, né, às demandas da vida. Temos que ver se não tem um hipotiroidismo, uma deficiência de complexo B, né, ou algum tipo de doença física ou emocional que requer um tratamento apropriado. Mas a apatia, do ponto de vista espiritual, é como desistir da luta antes de lutar. É uma certa falta de energia para enfrentar as circunstâncias. E nós temos que lutar contra esse estado da alma com todas as nossas forças, porque nós reencarnamos em circunstâncias difíceis não para perdermos, mas para enfrentarmos a luta, nos impormos, irmos atrás das soluções, ainda que elas nos fujam às vezes, e tentarmos vencer do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, do ponto de vista humano, jamais nos entregando, porque somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados à perfeição, à beleza e à amorosidade. Podemos não encontrar essas circunstâncias ao nosso redor agora, porque, por algum motivo, precisamos adquirir forças e energia para lutar, às vezes, até contra o meio ou contra nós mesmos. Mas a nossa destinação é sublime e a certeza de um futuro melhor tem que nos tirar da apatia e nos dar motivação suficiente para a boa luta, não é mesmo? Eu só queria, antes de passar a palavra para a Mariana, você acha que, eu sei que isso aqui é uma colocação que seria mais apropriada colocar para a nossa outra companheira, que é a Andrea Kleinert, que trabalha a área da psicologia, mas diante do que você já estudou dentro ou fora da doutrina espírita sobre esses temas correlatos aí,
você diria que a apatia, que aliás nas obras espíritas, os espíritos chamam de melancolia, né? Você acha que é uma antessala da depressão? Ela pode ser, sim. Por que ela pode conduzir à depressão? Porque a pessoa cai num estado de tristeza, se sente muitas vezes sozinha, abandonada. No apático, geralmente você vê o quê, né? Ou uma falta de energia inerente a ele, psíquica ou física, porque muitas vezes ela é decorrente de causas físicas, tem que ser pesquisado primeiro. Mas muitas vezes aquilo que a doutrina espírita fala, né, no Evangelho especialmente trata como melancolia, a pessoa se sente estranho no ninho. Ela tem saudades das suas relações espirituais, dos seus amores, dos quais ela está temporariamente afastada, num meio, inclusive familiar, que exige muito. E a pessoa se sente impotente para vencer. Saber que nós somos espíritos imortais e destinados a encontrar os nossos amores e triunfarmos, não desistirmos da luta terrena e que temos que efetuar determinados aprendizados, é um incentivo. Eu me lembro, anos atrás, quando eu estava em circunstâncias muito difíceis e quase desanimando, um espírito me alertou, ele falou: você renasceu para adquirir força, essa é a tua principal tarefa nessa vida. Por isso que Deus te manda circunstâncias tão difíceis. Você tem que se impor, ir à luta, procurar soluções e vencer, não se entregar. Essa é a finalidade. Então a melancolia, a saudade dos nossos ambientes melhores, espirituais, dos nossos amores, tem que ser guardada como uma expectativa de um futuro melhor. Não nos entregarmos à saudade nem sabemos do que, né? E desistimos da luta humana. Muito bem. Mariana, você já trabalhou como apicultora? O que você tem para nos ensinar? O que as abelhas nos ensinam em termos de, sei lá, de trabalho, de cooperação? Que lição esses pequeninos insetos nos trazem? Olha, é tão rico, né? A abelha, quando eu vi lá o tema, né? Abelha, eu fiquei pensando, né? Meu Deus, o que eu vou falar de abelha? Fui pesquisar, fui estudar. É maravilhoso, porque a abelha nos remete ao trabalho de cooperação, né? De equilíbrio. E as abelhas, além de polinizar, elas serem responsáveis pelos frutos, pelas flores, elas trabalham em equipe o tempo todo. E é bem interessante que dentro do cristianismo, dentro de alguns segmentos religiosos, algumas culturas, elas têm um simbolismo muito interessante, né? Então, no cristianismo, elas representam o bem e o mal, porque ali o bem é pelo mel que elas fabricam e o mal é pelo ferrão ali que elas, quando se sentem ameaçadas, né, elas vão ali e se defendem. E já na Grécia Antiga, ela é relacionada com a deusa da agricultura, da fecundidade, da prosperidade, né? E no Egito Antigo é muito interessante que eles acham que as abelhas elas foram criadas a partir da lágrima, né, do rei Sol egípcio, né, Ra. Nossa. E daí elas foram criadas. Então elas têm assim uma simbologia de realeza, de riqueza muito grande. E dentro do xamanismo, elas são vistas como cooperadoras, como servas de Deus, de trabalharem em conjunto, né? Elas distribuem esse pólen, elas distribuem, né, as flores, os frutos, elas são responsáveis. Então esse inseto que nós olhamos assim, ela tem um significado para a humanidade muito grande. E na espiritualidade, né, nós olhamos e vemos que a cooperação... É isso que se aprende nessa fase do desenvolvimento do princípio espiritual, né? O trabalho em equipe. Exatamente, a solidariedade, né? Você sabe que tanto as abelhas como as borboletas, elas são considerados seres vivos, insetos, que a presença ou a ausência delas em regiões demonstra o quanto às vezes o meio ambiente está degradado ou está em boas condições, porque elas só vicejam, elas só estão presentes
onde há realmente o meio ambiente favorável, que é a presença de flores, de florestas, etc. E isso nos remete, né, Mariana Rose, à situação da sociedade como um todo, já que nós podemos dizer que é uma colmeia. Então, acho que no lugar onde, num agrupamento qualquer, seja um templo religioso, um bairro, uma cidade ou um país, onde as pessoas imitam as abelhas, naturalmente que o ambiente deve ser muito bom, muito favorável, onde as pessoas se ajudam. Produz conforme a sua habilidade, exatamente, né? cada um na sua função. E onde cai cada um por si, né? E Deus por todos diz, mas daí Deus acho que fica um pouquinho ausente, né? Deus está presente, a gente aqui não presta atenção. É onde as abelhas não atuam, então nós não estamos nos comportando como abelhas. Como abelhas, porque elas são leais, elas são disciplinadas. Né? E a gente, princípio espiritual, já estagiou nessa fase, né? Já. Tem que guardar esses valores, não perder. E tomamos muito cuidado aí com agrotóxicos, né? Porque nós estamos vendo hoje assim, o uso indiscriminado. Então nós temos aí, a semana passada, trouxe uma reportagem das mortes de milhões de abelhas aqui numa região do Paraná. Nossa. Então é preocupante que nós não estamos, né? Respeitando e também não estamos, né, adquirindo esse ensinamento, não estamos observando esse agrupamento, essa sociedade da abelha que vive num conjunto, que vive numa harmonia, que para nós só traz o progresso se nós imitássemos. A gente lembraria assim bem rapidinho para a gente passar para a Rose do outro tema, a situação do mel em si, né? Eu confesso que eu não gosto de coisa muito doce, né? Então eu não consumo mel, mas ela é remédio. Sim. Acima de alimento, é uma medicação excelente para várias doenças, porque justamente é coletado da natureza de várias flores, de várias espécies, né? E isso também tem que ser considerado, como a gente pode ser útil também, levando aí, né, nos transpondo para o mundo das abelhas a nossa atuação na sociedade. Médium audiente. Quando falamos em audiente, nós pensamos em dois aspectos, porque o tema era audiência, né, audiente. Em primeiro lugar, que todos nós teríamos que trabalhar mais a nossa capacidade de prestar atenção, de ouvir do que de falar, né? Para mim isso é um desafio árduo, é uma das metas da minha vida, eu tento lutar por isso. Mas quanto à mediunidade audiente, ela é bem interessante. Quando se ouvem sons no ambiente, todos escutam, não se trata propriamente da mediunidade audiente. É um fenômeno de efeito físico em que há uma espécie de materialização dos sons, né? A mediunidade audiente, ela é muito peculiar. A gente escuta o som ou a palavra dentro da cabeça. Ela é mental. Você percebe o som no ambiente, você escuta a palavra. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade, às vezes, para entender quando a palavra não faz parte do meu vocabulário habitual, ou quando o espírito diz um nome próprio que eu não conheço. Parece que ele movimenta e eu não consigo distinguir o som, né? Porque o som, para repercutir dentro da mente de pessoas mais limitadas como eu, ele precisa ser conhecido, ele precisa estar no arquivo mental da pessoa. Quando é uma palavra muito diferente, inclusive, me aconteceu uma vez, eu estava com pneumonia, e muito ruim, trabalhando, já tarde da noite, tinha que acabar o serviço, um espírito amigo, eu fiz uma oração, ele apareceu e falou, você devia tomar... Eu não consegui entender o nome do remédio. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso, eu não consigo entender. Ele falou, então anota. Ele foi soletrando, letra por letra, um remédio da fisioterapia, né? Fisioterapia, não, um remédio fitoterápico. E aí, um nome, equinácea, né? Eu fui anotando letra por letra, eu falei, o que é isso, gente? Ele falou, pesquisa nesse negócio aí que você trabalha, o computador, o que você acha? E achei, a farmácia magistral manipular, me curou. Então, às vezes, a mediunidade audiente é assim, você escuta dentro da mente, mas você tem que ter alguma correlação com a sua rede de conceitos e de conhecimentos para você entender o que os espíritos estão falando. Então, nós temos que ter muito cuidado para filtrar, né? Saber o que é da nossa mente e o que não é. Mas quando são eles que falam, é muito diferente. Você escuta como se fosse um som de voz, uma palavra formada, uma resposta diferente da que você estava pensando, né? Aponta no outro rumo, muito frequentemente, não o que você estava imaginando. E é uma mediunidade que você pode utilizar, porque às vezes você escuta quando está atendendo alguém com boa vontade, embora a sua imperfeição e limitação, você escuta
escuta o que a pessoa está passando, a orientação que pode ser dada, né? Mas como todo dom mediúnico, você tem que aprender a filtrar aquilo que é da sua mente, aquilo que vem de fora, e independente de qual é a origem, se aquilo é bom, útil e verdadeiro, ou se não é oportuno você falar o que você está ouvindo, né? Às vezes você escuta até, muito interessante, o pensamento das pessoas encarnadas, quando é muito forte e direcionado a você. Mesmo de longe, você escuta alguém falando, né? E sobre você, às vezes até desagradável. E às vezes de perto alguém pensa alguma coisa com muito veemência, você escuta aquele pensamento assim e rechaça, né? Não quer nem ouvir. Ou às vezes é interessante você conhecer as pessoas e saber. Só que não funciona o tempo inteiro. É ocasional, né? Depende da necessidade, da oportunidade, não é o tempo todo. E pode ser muito bem utilizado se você filtrar. Você ver se aquilo é realmente, como qualquer coisa, bom, útil, verdadeiro e oportuno. Se deve ser relatado ou não. A gente conhece de algumas obras espíritas, eu não sei se propriamente nas obras de Kardec se isso é mencionado. Eu sei de uma experiência que Kardec passou, que um outro médium, vidente, através da vidência, viu, durante a codificação espírita, Kardec cercado por vários espíritos que, segundo esse outro médium vidente, cochichavam ao ouvido dele. Então tem essa diferença importante, muitas vezes é alguma coisa que outras pessoas do ambiente são capazes de ouvir também. É igual a vidência. Alguns quadros, algumas situações, todo mundo vê e alguns só o médium. Né? Uma coisa muito interior. Bom, nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado, então nossas reflexões de AZ de hoje fica por aqui. Até a próxima. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, queridos internautas, telespectadores do programa Diálogo Espírita. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, trouxemos o tema Compaixão em Família. E para que nós pudéssemos refletir em torno desse tema, nós buscamos inspiração no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 107, onde Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos traz uma passagem em Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, dizendo assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Quando nós falamos de compaixão, nós lembramos esse significado, esse sentimento que nos volta em relação, um sentimento piedoso em relação ao sofrimento do outro, à situação de dificuldade que muitos dos nossos irmãos enfrentam. Então nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes, este olhar, a atitude e essa ação em auxiliar aquele que muitas vezes não conhecemos. Nem sequer sabemos quem é, não é da nossa convivência, mas nós nos colocamos à disposição, muitas vezes, para auxiliar esses irmãos. Outras vezes, as nossas falas são belíssimas, com palavras rebuscadas. Temos uma teoria aprofundada sobre esse sentimento da compaixão. Porém, o que Emmanuel aqui nos chama a atenção
para as nossas atitudes, para o nosso comportamento diante das nossas relações familiares. Essa compaixão que temos para com aqueles que estão do lado de fora das nossas residências, como que ela se dá? Será que a nossa teoria, a nossa fala muito bela, ela é aplicada no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, com aqueles que são os nossos desafios, com os nossos familiares que em determinados momentos passam por aquela fase onde necessitam do nosso amparo, em todos os sentidos, desde levar uma colher à sua boca para que ele possa se alimentar, dar um banho, ajudar a caminhar, muitas vezes trocar uma fralda. E aí nós nos ressentimos. Ah, mas isso é um absurdo, é muita trabalheira. Porém, nós saímos das nossas paredes e estampamos um sorriso maravilhoso para ajudar do outro lado, de fora dos nossos muros. E Emmanuel nos diz assim: não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Então, tudo tem seu benefício. Contudo, ele finaliza o texto dizendo: ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Que a nossa compaixão, que esse sentimento altruísta seja empregado nas nossas relações mais íntimas, entre as paredes que formam os nossos lares. Muita paz e muito bem a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Queridos irmãos, apresentando o quadro O Espiritismo Responde de hoje, eu vou iniciar lendo a pergunta de uma irmã nossa que nos enviou a questão. Devemos acreditar nos santos? Bom, eu vou usar 2 linhas de entendimento da pergunta. Devemos acreditar na existência dos santos? Devemos acreditar no que os santos dizem? Então, inicialmente, quando eu li a pergunta, eu pesquisei um pouquinho sobre a origem, a raiz da palavra santo. E ela é uma mistura do idioma grego com o idioma hebraico e que significa aquilo que é sagrado, aquilo que é separado do comum.
Pois bem, o conceito que temos de santo não é exatamente esse. Né? A realidade do que pensamos a respeito de um santo não é essa. Porque o santo, na verdade, nesse conceito que a gente entende a pergunta da nossa querida amiga que nos enviou, é aquele ser iluminado. Um santo é um ser que está num estado sublime de valores, um estado sublime de qualidades morais, intelectuais, e um ser elevado, um espírito elevado. Pois bem, o santo, ele não veio separado como a etimologia da palavra. O santo é um ser que nasceu simples e ignorante e que veio, através das leis divinas, se melhorando, experimentando, encarnando, compreendendo, sofrendo, passando provas, expiações, e ao decorrer dos milênios veio se superando e atingiu um grau tal, uma altura moral, uma altura de elevação e de desenvolvimento, que nós o intitulamos como um santo. Ele já atingiu uma bondade muito superior à que a gente possa imaginar, atingiu uma sabedoria, atingiu uma paz espiritual e de coração muito acima da grande maioria dos espíritos que estão nessa jornada, mas ele ainda está na jornada também. Ele é um espírito muito à frente, mas essa jornada é para todos nós. Esse estado sublime de santidade também é objetivo de todos nós. É uma fatalidade, como nos esclarecem os espíritos superiores através de Allan Kardec. Todos nós chegaremos a esse estado de santidade, que entendemos como a elevação, como o entendimento das leis de Deus, o conhecimento e o cumprimento dessas leis. Se a gente pegar, por exemplo, São Pedro, que na verdade era Simão, era um pescador, uma pessoa comum, com inúmeros defeitos, e através do trabalho, do aprendizado que ele teve junto a Jesus Cristo, e do trabalho e do esforço dele, ele se tornou um santo, mas através de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, e com certeza, não só na história que conhecemos dele, uma das suas encarnações, que foi como discípulo de Jesus Cristo, mas antes também há uma história e depois também há uma história. E São Pedro hoje é um santo, um espírito muito elevado, auxiliar de Jesus Cristo e que auxilia muitos de nós aqui na Terra, auxilia grandes obras na Terra, auxilia a própria obra de Jesus Cristo. Então, esse é o conceito de santo. E devemos acreditar nos santos? Claro que sim, somos nós, num futuro distante. Santos são aqueles espíritos que já trabalharam demais e que já estão numa elevação tal que são superiores, que são quase espíritos puros. Eu entendo porque Jesus Cristo é um espírito puro. Entendo que esteja até acima da santidade, a um grau acima, porque é o objetivo final. É aquele espírito que se elevou a tal grau que ele governa e dirige grandes comunidades, planetas, casas no plano material e no plano espiritual, como Jesus, que é nosso governador planetário, um grau mais elevado. E se devemos acreditar no que dizem os santos? Claro que sim, pois um santo, um espírito deste quilate, é, na verdade, um mestre. E nós, como aprendizes, sim, devemos acreditar nos mestres que Deus colocou à nossa disposição.